Fala aí, minha galera, tudo bem com vocês? Professor Ival Kerlon aqui para a gente dar início, ao nosso analisando o edital do último concurso da PCPE e o que esperar do próximo concurso da Polícia Civil de Pernambuco, tá bom? Então nós vamos dar início aqui à nossa análise e eu vou ser bem sincero com vocês, é uma grande e senhora análise que nós vamos fazer aqui. Então, se você já está comigo aqui, não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar aqui a nossa transmissão para que mais pessoas saibam como é que a gente pode entender e já começar os estudos para esse concurso tão aguardado, tá bom? Vamos lá então. Vou ficar menorzinho aqui um pouquinho, tá? Vocês podem ver aqui é o menor, beleza aqui embaixo. Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar que o próprio objetivo, ele já tem aí liberado para vocês todas as disciplinas que caíram no último concurso, certo? Lembrando que a banca foi a banca Sebrasp e ela trouxe todas essas questões aí, aliás, todos esses assuntos aí que vocês estão vendo na tela aí dentro da sua telinha. Aí dentro da sua telinha. Beleza? Então, noções de sistema operacional, ok? Vamos lá. Noções de sistema operacional. Ele me cobrou dois: o sistema operacional Linux e o sistema operacional Windows. Eu quero só te dizer uma coisa. Daqui a pouco nós vamos ver quais são os assuntos que mais caem nessa banca, tá certo? Qual foram os tópicos cobrados aqui dentro do edital na prova, ou seja, quais foram as questões que caíram na prova, tá bom, pessoal? Então, relaxa, tranquilidade, que vai dar certo, a gente chega lá. Próxima parte aqui, então Windows e Linux. Então, se falando de sistema operacional, foi o Windows e foi o Linux. Agora, falando na parte de edição de textos, planilhas e apresentações. Então, ele me cobrou edição de texto, planilhas e apresentações, me cobrou ambientes BR Office. Bom, aqui nesse eu já quero comentar com vocês algo bem bacana, certo? Que dá para a gente ter um entendimento legal. Como a prova foi lá em 2016, tá certo? Salvo engano, é isso mesmo a data. BR Office ainda estava sendo muito cobrado nas provas. Hoje em dia, pessoal, as bancas não cobram mais o tal do BR Office. O que elas cobram é a evolução do BR Office, que é o LibreOffice, tá certo? No mais, no menores dos menores, ele vai cobrar OpenOffice, porque é uma evolução, BR Office, OpenOffice, LibreOffice. Quem faz parte do LibreOffice? O Writer, o Calc e o Impress, ou seja, texto, planilha e apresentação. Então, se vier num concurso próximo a parte de pacotes BR Office, ele não vai aparecer com o nome BR Office. E se aparecer, tá? Se aparecer, nós vamos estudar LibreOffice. Por quê? Porque é o que está caindo atualmente, é LibreOffice. Por mais que eles coloquem BR Office, é estudado o LibreOffice, que é a nossa atualização. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Aí ele pediu também, na parte de Microsoft Office, ele colocou Microsoft Office, Excel e PowerPoint. O que dá para mim entender aqui, pessoal, é que ele não cobrou a parte do Word. Ele falou Microsoft Office, Excel e PowerPoint. Ou seja, ele não cobrou aqui na parte o Word. Tanto é que veio questão de editor de texto, mas não veio do Word, veio do Writer, que é do BR Office. Beleza? E aí, é isso que eu estou tentando falar para vocês, ou mostrar para vocês, justamente sobre os programas que são chamados aí de suítes de escritório, tá? Suítes de escritório, muita gente não sabe o que é, diga-se de passagem. Mas toda vez que você vê o nome suíte de escritório, aí fala LibreOffice e Microsoft Office, é justamente os programas editores de texto, planilha, apresentação. Então, muito cuidado com isso para você não errar ou vacilar nisso, ok? Tranquilo. Na parte agora de redes de computadores, certo? Eu acho pouco provável, numa próxima prova, vir redes de computadores. Acho pouco provável.
Mas também não vou dizer que não vai vir, certo? Mas acho pouco provável em redes de computadores, tá? Por quê, Lorival? Se vier ali no formato de questões de alternativas, como veio na prova passada, você vai ter uma prova muito mais tranquila do que se for de certo e errado. Certo e errado é bem mais complicado, até as questões são mais difíceis. Quando é em formato de alternativa, a banca ela não cobra tão difícil assim, a banca Sebrasp, tá bom? Então, redes de computadores. Vamos lá, mas vamos lá. Supondo que venha. O que é cobrado nisso daqui? Bom, quando a gente fala de redes de computadores, a maioria das bancas, principalmente Sebrasp, gosta de cobrar sobre os protocolos, as camadas que são existentes tanto no modelo OSI como no modelo TCP/IP, certo? O que é camada de aplicação, o que é camada de rede, enfim, e ele também gosta de cobrar as topologias, topologia de estrela, que é a mais, né, a que mais cai nas provas de concurso, de barramento, de anel, que também é chamado de token ring, enfim. Então, quando a gente fala de rede de computadores, ele vai mais para esse lado. Tem também uma parte que é sobre geográfica, certo? Geograficamente falando. Por exemplo, LAN é Local Area Network, uma rede local. MAN é uma Metropolitana Area Network, ou seja, uma rede que é para cidades. E o WAN é o Wide Area Network, ou seja, é uma rede de internet, certo? Que liga continentes. Mas enfim, geralmente as redes de computadores é isso mesmo. Fechou? Bom, próximo passo ele fala conceitos básicos de ferramentas, aplicativos, procedimentos de internet e intranet. Bom, basicamente aqui, pessoal, ele quer saber se você entende o que é internet e o que é intranet e o que é extranet. Muita gente fica falando, mas extranet não está no edital, não pode aparecer, professor. Claro que pode, amigo. Por quê? Porque a extranet ela é uma extensão da intranet. Então fica muito esperto com esse tipo de assunto aí, tá bom? Porque ela faz parte da intranet, porque é só uma extensão. É quando uma rede interna quer disponibilizar isso externamente, ou seja, na internet. Então, chamamos de extranet uma extensão da intranet. Então, se eu falo de internet e intranet, claro que também está incluso a extranet. Mas é só isso, professor? Claro que não, né? Aqui nesses casos vão cair também sobre navegadores, sobre IP, sobre URL, o que é uma URL, o que é um endereço web, os protocolos que fazem parte do endereço web. Então, é geralmente isso que eles gostam de cobrar. Aqui nessa outra parte ele fala de programas de navegação, ou seja, só confirmando o que ele falou sobre as ferramentas e aplicativos lá da internet. Então, por exemplo, Internet Explorer, Mozilla Firefox e o tal do Google Chrome, beleza? E o tal do Google Chrome. Ó, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, que quando a gente fala ali em Internet Explorer, a gente vamos subentender, atualmente falando, que o Windows 10, por exemplo, ele ainda tinha um Internet Explorer, mas não era mais o padrão. Já no Windows 11 não tem mais o Internet Explorer, é só o Microsoft Edge. Então, se fosse para fazer uma substituição aqui nesse edital, eu faria, na verdade, né, tirando aqui essa parte do Internet Explorer, certo? E adicionando o quê? Adicionando o nosso Edge, tá? Adicionando o nosso Microsoft Edge, beleza? Fechou? Então, eu atualizaria assim. Lembrando que no edital passado, que é esse que eu estou mostrando, o sistema operacional que veio, o Windows, ele não disse qual era a versão, certo? Coisa que atualmente a banca Sebrasp vem dizendo a versão, certo? E qual é a versão ela vem dizendo, Lorival? O Windows 10, tá bom? Então, atualmente, quando a gente fala atualmente, a banca vem dizendo a versão do Windows. Aí, Lorival, e se não vier? Tudo bem, se não vier, ok, mas atualmente ela vem trazendo assim. Ela diz, olha, o Windows 10, ponto final. Beleza, galera? Tranquilinho? Então, vamos lá. Na outra parte aqui, ele fala o seguinte, certo?
Programas de quê? De correio eletrônico. Aí ele traz Outlook Express e o Thunderbird, certo? Beleza. Outlook Express já não é mais utilizado hoje. Hoje nós temos o e-mail do Windows, nós temos o Microsoft Outlook. O Outlook Express ficou para trás, tá certo? Então eu não acredito que vai aparecer algo relacionado ao Outlook Express no próximo edital, estou falando. Thunderbird, Thunderbird eu já acredito bastante, tá certo? Thunderbird é um assunto que é recorrente demais quando se fala de correio eletrônico. Lembrando, pessoal, que quando ele fala de correio eletrônico, ele está falando de programas de e-mail ou cliente de e-mail, certo? Não é o webmail, ok? Então, quando a banca Sebrasp traz dessa forma, programas de correio eletrônico, quando ela fala programas de correio eletrônico, ela está falando de clientes de e-mail. Porque eu quero que você entenda o seguinte, existe o webmail, que é quando você abre o navegador, e quando você abre o navegador, você digita o e-mail, gmail.com, digita seu login, digita sua senha e você tem acesso. Deu para entender? Neste caso aí, tudo bem, é o webmail, porque você usa o navegador para acessar seu e-mail. No caso aqui, ele está falando programas de correio eletrônico, ou seja, são clientes de e-mail, são programas que gerenciam e-mails. Outlook Express, eu já cortaria, inclusive, deixa aqui cortado o Outlook Express. Acredito no Thunderbird e acredito também no Outlook. Fechou? Sítios de busca e pesquisa na internet. Sítio de busca, perdão, e pesquisa na internet. Bom, quando a gente fala de sítios e buscas de pesquisa na internet, nós estamos falando relacionado ao site de busca e pesquisa, Google. Mas não existe só ele. Esse é o problema da galera. Eles acham que só existe o Google. E eu vou te dar aqui, cara, uma razão para que você acredite, tá? Além do Google, existe o Bing, que é da Microsoft, o Yahoo, que é do Yahoo, certo? O Yandex, da mesma empresa, o Ask, ou seja, não é só um. Além deles, tem o DuckDuckGo também, que é um buscador de pesquisa na internet. Mas tá, professor, qual que é que mais cai? Bom, se a gente for ver o que mais cai, é o Google. É o Google que mais cai. Quando ele fala de site de busca e pesquisa na internet, eles cobram muito o Google e, principalmente, falando de Sebrasp, gosta de cobrar bastante a parte de filtros de pesquisa, certo? Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa exata no Google, eu utilizo as aspas. Eu quero retirar uma palavra da pesquisa, eu utilizo um traço. Então, ficar muito atento com esses detalhezinhos aí, tá bom? Beleza? Tranquilidade demais. Então, matamos aqui mais um tópicozinho lindo e maravilhoso que é os sítios de busca e pesquisa na internet. Grupo de discussão. Cara, isso aqui a banca só coloca por colocar, só pode, porque nunca eu vi uma questão. Aliás, eu vi já. Acho que foi uma, duas vezes já. Mas é, cara, grupo de discussão. Mas o que é grupo de discussão, professor? Cara, se no e-mail tu estiver discutindo com 4 pessoas, 2 ou mais pessoas, na verdade é assim a teoria, né? Se você tiver com 2 ou mais pessoas discutindo um determinado assunto, certo? Ali é um grupo de discussão. Pode ser no e-mail, para ter noção. Sabe aqueles grupos que você coloca na internet e aí tem um grupo de discussão falando, olha, meu computador aconteceu isso e tal, como resolver? Aí os caras vão lá tentar ajudar por texto e tal. Enfim, são chamados de grupos de discussão. Aquilo dali é grupo de discussão. É quando a gente entra num determinado assunto, várias pessoas estão ali comentando. Grupo de discussão. O que é que ele pode perguntar aqui? Se é assíncrono ou síncrono. Lorival, não sei o que é isso, tá? Assíncrono e síncrono, cara, se você não sabe o que é isso, eu vou fazer um pedido agora. Se inscreva agora mesmo no nosso curso, tá? Porque isso é coisa base e a gente ensina aqui dentro do objetivo, tá bom? Vou dar só o bizu, cara. Se você não tá sabendo o que é síncrono e assíncrono, aumenta a preparação. Isso é coisa base. Coisa base você tem que saber, tá? Grupo de discussão, então, ok. Redes sociais. Bom, redes sociais, galera, é quando ele fala, vamos aqui, deixa eu ver. Ele vai perguntar para você se você conhece as redes sociais. Basicamente é isso.
Vamos lá, o Facebook, você consegue postar um vídeo? Consegue. Uma foto? Consegue. O Instagram é uma rede social de postagens e filtros. Sim. A ideia do Instagram, por exemplo, foi criada para criar filtros. Ela foi criada para você fazer filtros. Não é a imagem comum, é uma imagem com filtro. Certo? É por isso que você vê o Instagram, né? Fez tanto sucesso assim, porque tem aqueles filtros que a mulher adora, né? Para usar. Os homens também gostam de um monte aí, enfim. Tem aquelas figurinhas que dá pra gente colocar, ou seja, o Instagram ela foi feito para ter filtros na imagem. Foursquare, por exemplo. Foursquare é uma rede social de geolocalização. Há um tempo atrás foi bem conhecida, quase todo mundo utilizava. Hoje em dia eu não vejo mais ninguém usando, pelo menos aqui no Brasil eu não conheço mais ninguém que usa. Mas era muito massa, porque, por exemplo, se alguém tivesse próximo a você, que fosse seu amigo, ele avisava que tinha alguém próximo a você. Então era muito interessante essa rede social. Computação na nuvem ou o seu cloud, o famoso cloud computing. O cloud computing ou computação na nuvem, aqui, galera, geralmente ele cobra sobre os serviços na nuvem. Existe o serviço IaaS, existe o serviço PaaS, existe o serviço SaaS. O IaaS é chamado de infraestrutura como serviço. O PaaS é plataforma como serviço e o SaaS é um software como serviço. Inclusive, nós temos aqui na nossa plataforma do Objetivo algo bem completo sobre isso aí. Quais são os serviços, tipos de nuvem, as características essenciais, enfim, tudo isso tá aqui dentro do nosso pacote, que, cara, eu tenho certeza absoluta que eu vou te ajudar nessa informática. Ó, certeza, sem dúvidas, né? Só quero que você abra o seu coração, sua mente, sua visão, para que você dê espaço para a informática entrar. Lá ele, professor, lá não, rapaz, eu falo as coisas às vezes, aí eu fico falando, aí depois eu fico macho, os caras vão falar lá aí, quer ver? É certo, velho. Bora lá. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Galera, quando nós estamos falando de conceitos de organização, nós estamos falando de quê? Conceitos de organização é em relação aos arquivos que você tem no computador. Quem é o gerenciador de arquivos e pastas? Quem que é? O explorador de arquivos. O que é que ele pode te cobrar? A tecla de atalho, por exemplo, para abrir o explorador de arquivos. Qual que é a tecla de atalho, hein? O Windows mais E. Agora, se ele te disser assim, olha, qual que é a tecla de atalho para criar uma nova pasta no explorador de arquivos? Ctrl mais Shift mais N, tá certo? São esses detalhes, quando a gente fala de gerenciamento de informação, de conceito de organização, que pode cair. Outra coisa também que pode cair aqui é você entender das extensões de arquivos. Dorival, não sei nem o que é. Sabe sim, quer ver? MP3 é o que para você? MP3 é uma extensão de quê? De áudio. Muito bem. Olha, se você está comigo neste exato momento e falou áudio, pronto. Você tá mais do que ligado nessa nossa aula aqui, beleza? Bom, vamos lá. Vamos lá, né? Segurança da informação. Bom, pessoal, segurança da informação, cara, é algo que está muito comum em todo concurso. Então, você estudando para esse, vai servir para vários, certo? Para vários. Beleza, Lorival. Mas o que é que traz essa segurança da informação? Segurança da informação, quando a gente fala nisso, pensa em segurança, nós pensamos nos programas relacionados à proteção. Antivírus, anti-malware, anti-spyware, firewall. Todos esses programas fazem parte da segurança da informação. Mas segurança da informação, quando ele coloca somente segurança da informação, ele fala no modo geral. Não é só sobre isso. Fala no modo geral. Por isso que abaixo, vocês olham comigo aí no edital, ele colocou 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5. Perceba, ele está falando ali de 1, 2, 3, 4, 5 tópicos que são todos relacionados, de modo geral, à segurança da informação. Quando ele fala procedimentos de segurança, qual que é um procedimento de segurança? O backup.
O backup dos seus arquivos é considerado um procedimento de segurança, meus senhores. Fala, professor, não sabia não. O problema é que no backup existem vários tipos de backup. O normal, o incremental, o diferencial, o diário, certo? Ou seja, são vários tipos. Qual que são esses backups? Quais são os tipos desses backups? Aqui na plataforma, pessoal, inclusive, do Objetivo, eu tenho uma matriz completa sobre essa parte de segurança da informação. Muito completa, muito completa. Inclusive, bem a cara, assim, da Sebrasp também, tá? Também. Até porque eles não mudam muito, certo? Lorival, por que eles não mudam muito? Olha, quando eles vão tirar questões de segurança da informação, eles correm lá na cartilha de segurança da internet. Basta você entrar no Google aí e digitar cartilha.cert.br. Digita isso daí, que eu tenho certeza que você vai achar essa cartilha uma maravilha. Olha, deixa eu contar um segredo para você, mas não conta para ninguém, tá? As bancas tiram as questões de lá. Você sabia disso? Você sabia disso? As bancas tiram as questões de lá. Aí você fica se perguntando, mas professor, será? Eu tô falando será não, eu tô te dando a certeza. Depois compara que eles, na maioria das vezes, até copia e cola a mesma coisa que tem na cartilha. Se você não sabia disso, meu amigo, você tá atrasado. Isso é bizu já, bizu desde quando eu entrei no Objetivo, tá? É bizu das antigas. Mas tem muita gente que não sabe. Se você não tá sabendo disso, cara, se inscreva agora mesmo na nossa plataforma. Oxe, aproveita, mancha. Aproveita que aqui tem tudo. Tudo, 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 tudo. Bora lá. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Lorival, o que é isso, Lorival? É você entender sobre o que é um vírus, o que é um worms, o que é um trojan, o que é um backdoor, o que é um rootkit, o que é um bot, o que é um botnet, o que é um RAT, o Remote Access Trojan. Fala, professor, tudo isso? Meu Deus do céu, estou mesmo atrasado. Tá atrasado. Tá atrasado. Você não sabe. Lorival, não tô ligado muito disso. Sei mais ou menos. Cara, isso aqui é questão que cai toda a prova. Aí você não tá sabendo? Tá atrasado, irmão. Sinto muito. Mas dá tempo, tá? Dá tempo. Dá tempo. É por isso que nós estamos fazendo essa análise aqui. É para te abrir os olhos, a mente, o coração e tudo que você precisa saber para matar questões de informática da Banco Sebrae. E eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Beleza? Vamos lá. Aplicativos para segurança. Antivírus, firewall, anti-spyware e etc. Bom, já falei sobre eles. Só comento. Procedimentos de backup. Procedimentos de backup. Ó, qual que é o formato padrão de backup? É fazer o completo no domingo. Olha como é que é o procedimento padrão de backup. O procedimento de backup é um padrão dos backups. Forma assim. Faz no domingo o completo, na segunda o incremental, na terça incremental, na quarta incremental, quinta incremental, sexta incremental, sábado incremental, no domingo novamente faz o completo. Antes de fazer o completo, faz os testes dos backups e aí retorna a fazer novamente. Full, incremental, incremental, incremental. Se a empresa optar, também pode optar para não usar incremental, para usar o diferencial. Domingo, full, que é completo. Depois, segunda, diferencial. Terça, diferencial. Quarta, diferencial. Quinta, diferencial. Sexta, diferencial. Sábado, diferencial. Domingo, faz o teste do último, porque no diferencial, o último é o mais completo. Você sabe desses detalhes? São procedimentos relacionados ao backup, certo? A Banca Sebrae, já vou dando aqui, caso você não saiba, eu já vou dando aqui um bizu. A Banca Sebrae não cobra muito sobre procedimentos de backup assim a fundo, certo? Ela não cobra, ok? Mas ela cobra para você entender o que é um normal, incremental e diferencial. Isso ela cobra. Na última parte, ela falou sobre armazenamento de dados na nuvem ou cloud storage. Eu não sei se você sabe, mas a partir do Windows 8.1, depois do Windows 10, depois o 11 agora,
O OneDrive ele já vem integrado ao explorador de arquivo, basta você colocar a sua conta e ele fica integrado ali ao seu computador. Então você pode estar adicionando na nuvem as informações. É massa ou não é, meu jovem? É lindo demais, cara. O cara fica maluco com esse negócio, tá? Então, armazenamento de dados na nuvem. Quem é? O OneDrive. Google Drive também é armazenamento de dados na nuvem? É. O iCloud também é. Então, eles podem te fazer pergunta relacionada a isso. Dropbox também é um armazenamento de dados na nuvem. Por isso que ele chama de Cloud Storage. Perceba que aqui no seu edital, certo, pessoal? Ele me pediu computação na nuvem, cloud computing, e ele foi mais específico, pediu armazenamento de dados na nuvem, certo? Porque é possível você, no seu próprio Windows 10, fazer armazenamento no explorador de arquivos. O problema é que muita gente não sabe desses detalhes, tá bom? Por isso que eu quero te ajudar a ser aprovado nessa prova. Se você quer seguir com a gente aqui no Objetivo, já faça a sua inscrição o quanto antes, beleza? Então, isso aí, cara, é o que foi disponibilizado, tá aqui, ó. Disponibilizado pelo Objetivo, ó, Objetivo Concurso já disponibilizou esse materialzinho completo, tá, pessoal? Bom, nós fizemos uma análise do último edital, e o que esperar no próximo, né, Polícia Civil de Pernambuco, certo? Beleza. Mas aí, professor, vai acabar nisso daí? Não. Bom, eu quero trazer mais, eu estou descendo aqui, tá? Que esse material que vocês vão ter em mãos aí, eu quero te mostrar aqui os assuntos da última prova, certo? Esses aqui são os assuntos da última prova da Polícia Civil de Pernambuco, tá? Beleza. O que foi que caiu na nossa última prova da Polícia Civil de Pernambuco? Eu não vou fazer as questões, que aqui é o nosso principal ponto é analisar o edital e te dizer o que é que vai cair na próxima prova, o que poderá, né, cair numa próxima prova, nos assuntos e também até o formato de questão. Mas isso vai te ajudar muito a tu entender de tudo aquilo que a banca trouxe, quais foram os assuntos que a banca cobrou na sua prova, beleza? Então, aqui a essência dessa aula é você entender como é que está o nosso edital, como é que estava o nosso edital, como ele pode aparecer e o que vai ser cobrado depois. Fechou? Beleza. Então, olha só, o assunto que ele cobrou, Excel. Lembra lá? Ele colocou Microsoft Office, Excel e PowerPoint. Ele não cobrou questão do Word, ele cobrou do Excel. Navegador, olha só, ele cobrou sobre navegador. E ele não cobrou teclas de atalho, porque geralmente eles cobram teclas de atalho. Ela não cobrou teclas de atalho, cobrou recurso, certo? Cobrou recurso. O Windows 8.1. Bom, naquela época o Windows 8.1 estava na migração ainda para o Windows 10, então era válido, super válido vir cobrar o Windows 8.1. Porém, na mesma prova, ela também cobrou sobre o Windows 10, mas relacionado a explorador de arquivos. Atualmente, mais uma vez falando, atualmente a banca vem cobrando o Windows 10, tá? Então, se eu fosse você, dava uma estudada acelerada no Windows 10, ok? Linux, e aí mais precisamente comandos, pessoal. Então, ela cobrou a parte de comandos. Orival, como assim comandos? Cara, existem vários tipos de comandos que você faz no que nós chamamos de terminal do Linux. Comandos são pequenos textos, tá? Que ele faz determinadas ações. Por exemplo, se eu digitar C de, deixa eu ver, de civil e P de polícia, CP. CP é o comando para copiar arquivos e diretórios. Se eu usar o comando RM, certo? RM é de remover. Ou seja, o RM vai remover tanto arquivos como diretórios. Se eu usar o comando Léo Santana, o comando Léo Santana, sabe? O comando Léo Santana é o ls. O ls ele vai listar arquivos e diretórios. São comandos. E isso é que vem caindo em prova, tá? Quando vem Linux, porque hoje a banca já não traz tanto Linux assim, não. Diga-se de passagem.
a banca já não vem trazendo tanto Linux assim, não. Ela traz mais o Windows do que Linux. Beleza? Mas quando vem comandos. Aí facilita o nosso trabalho. Assim, entre aspas. Por que entre aspas, professor? Ora, porque eu tenho um livro de 500 comandos só sobre Linux. Imagina aí, 500 comandos. Você vai lembrar de todos? Vai nada, macho. Vai nada, tem nem perigo. E aí, Lorival, o que a gente faz? Estuda os comandos de gerenciamento de arquivos e pastas. Porque ele colocou lá no edital, gente. Vocês têm que prestar atenção no edital. O edital é a cartilha do concurseiro. Lá o cara falou gerenciamento de arquivos e pasta, papapá, aquela coisa. Aí cobrou Linux. Ele vai te cobrar relacionado a gerenciamento de arquivos e pastas. Busca e pesquisa. Bom, quando ele fala de busca e pesquisa, ele está falando de quem? Do Google, do Bing, do Yahoo, como eu já falei para vocês. Ele cobrou o que nós chamamos de operadores de pesquisa, ou também chamado aí de filtros de pesquisa. Foi isso que ele cobrou nessa parte aqui. BR Office Writer, como eu falei para vocês. Mas, numa prova futura, ele não vai cobrar BR Office, ele vai cobrar LibreOffice. O Writer, que é o editor de texto, o Calc, que é o editor de planilhas, e o Impress, que é o de apresentações, tá bom? Beleza. O que foi que ele cobrou ali na parte do Writer? Ele cobrou sobre você colocar parágrafo e espaçamento. Por exemplo, mexer nas réguas. Interessante essa questão. Computação na nuvem e falou sobre o tal do Cloud Computing, ou seja, se você tivesse um arquivo, como é que eu faria para colocar esse arquivo na nuvem e tudo mais, como é que era possível essa transmissão, enfim. Computação na nuvem foi outro tópico. Então, esses foram os assuntos de tudo que ele pediu. Ele basicamente trouxe em cada questão um assunto diferente, tá certo? A banca Sebrasp tem essa característica, tem esse formato, né, de querer colocar o máximo possível de assuntos dentro da prova, beleza? Bom, descendo um pouquinho mais, eu tenho aqui uma coisa, um gráfico que vai te ajudar aí 200 milhões por cento. Eu tô te entregando isso gratuitamente aqui, tá? Geralmente isso aqui eu coloco mais na pessoal que compra o curso, mas hoje eu vou te entregar isso daqui. O que mais caiu nas provas da Sebrasp nos últimos 4 anos? O que é que mais a banca vem cobrando nos últimos 4 anos? É isso que nós vamos ver agora. Se tratando aí desses assuntos que eu coloquei aqui, o que mais vem cobrando ali, certo? Da banca Sebrasp. Em primeiríssimo lugar, nós temos os navegadores, ou seja, de todos os concursos que vêm, que aparecem, 15% é sobre os navegadores, sobre os browsers, certo? 14% é sobre o Windows 10 e sobre internet, mas precisamente relacionado à parte de nuvem, ou seja, navegadores, Windows 10 e nuvem é uma daquelas coisas que mais caem. Beleza. 12% é relacionado à segurança, certo? 12% é relacionado à segurança da informação ou malwares. 6% é relacionado à internet e busca e pesquisa. Correio eletrônico, 9%, tá, pessoal? Se você prestar bem atenção, tanto o Writer como o Calc não costuma tanto cair na banca Sebrasp, ou seja, eles gostam mais de cobrar a parte de Excel do que Calc. Eles gostam mais de cobrar o Word do que o Writer. Mas na prova, nesse edital aí, ele não cobrou o Word. Ele cobrou o Excel e PowerPoint no Microsoft Office. Editor de texto ele cobrou no BR Office. Beleza? Tranquilidade. Tecla de atalho é somente 3%. Manipulação de arquivo explorador, 6%. O Impress, pessoal, eu não vi questão do Impress, tá certo? Na verdade, eu vi uma questão do Impress, certo? Então, cara, isso aqui vale ouro. Guarda isso daí, que isso aqui vai te ajudar muito quando tu precisar fazer ali a tua revisão final, ok? Bom,
Descendo mais um pouquinho aqui, o que foi que eu fiz? Cara, eu vou fazer uma análise do edital e tudo mais, mas não vou resolver nenhuma questão, aí fica meio assim, né? Eu trouxe aqui duas questões, né? Por mais que a gente tenha, tenha sido pedido para nós, né? A gente analisar mesmo o edital bem profundamente e, e dizer o que poderá aparecer no próximo edital. Cara, isso eu fiz muito bem aqui com vocês. Vocês têm aí a faca e o queijo, né? Agora é só botar para dentro. Lá ele. Lá ele, professor, lá ele. Então bora lá para as nossas questões. Essas questões aí foram que caíram, tá bom, pessoal? Na última prova. Então nós vamos fazer essas questões. Algumas dessas questões são duas apenas que eu separei. Já que sobrou aqui um tempinho, dá pra gente ver essas questões. Bora lá então. Assinale, vamos lá. Assinale a opção que apresenta corretamente o texto que, ao ser digitado no site de busca Google, permite localizar na web arquivos no formato, então ele quer localizar arquivos no formato PDF que contenham a frase, e perceba que ele já botou entre aspas te ajudando, valorização do policial civil. Mas não, preste bem atenção, não contenha o vocábulo concurso. Beleza. Então perceba lá que ele disse para mim, ó, não pode ter. No Google Pesquisa, o traço é esse não. Se ele quer a frase exata é aspas, beleza? Agora, se ele quer no formato PDF, nós chamamos de file type, dois pontos, PDF. Beleza? File type, dois pontos, PDF. Ou seja, frase exata, entre aspas. Não quero um traço, certo? E quero um determinado tipo de arquivo, file type, dois pontos, PDF. Ou seja, na primeira ele traz aspas simples e diz without concurso type PDF. Meu Senhor Jesus. Nada, mais nada a ver. Na letra B, fez do mesmo jeito, trouxe aspas simples, não foi nem a dupla. Aspas simples. Aí ele diz, no concurso. O no é em inglês, você sabe. Não, né? Não concurso. Pelo amor de Deus. E o archive PDF. Eita, mas é doido, né? Tá se fazendo de doido. C. Valorização do policial civil. Note concurso em PDF. Meu Senhor. Meu Cristo céu amado. Não! Entre aspas, dupla, valorização do policial civil, beleza? Menos concurso, file type, dois pontos, PDF. Opa, gabarito da nossa questão. Letra D de Deus. A letra E diz, valorização do ende policial, ende civil, exclui concurso em PDF. Aí dentro, Flamengo, nada a ver isso daí, beleza? Alternativa letra D de Deus. Gabarito a nossa primeira questão. Nossa segunda questão diz o seguinte: para aferir o uso da CPU e da memória de uma estação de trabalho instalada com Linux, devem ser utilizados os comandos. Ó, comandos caiu na prova, na última prova. E, cara, se vier Linux, que não é o costume agora da Sebrasp tá trazendo Linux não, tá? Se vier Linux, é certeza vir comandos, tá certo? Mas qual o comando que a gente vai aferir o uso da CPU e da memória? Ou seja, qual o comando que nós vamos verificar o uso do processador, que é o CPU, e da memória? O comando utilizado aqui é o comando top. Comando system não, proc e mem não, CPU e memory não. O fs e o do, cara, é para ver mais o quanto espaço de disco está sendo usado, ou seja, disco usado, beleza? E a FS é mais falando sobre o file system ou sistema de arquivo. Aí embaixo vocês vão ter o gabarito, certo? Letra D, ó, e letra A, beleza? E assim nós chegamos aqui
ao final, certo? Do nosso encontro, da nossa análise do último edital, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham realmente entendido o que é que esse último edital trouxe e o que a gente pode esperar do nosso próximo edital da Polícia Civil de Pernambuco. Eu sou Lorival Kellum, professor de informática, especialista em informática para concurso. E eu te aguardo também no meu Instagram, se você quiser me seguir, @prof.lorivalkerlon. Também segue aqui o Objetivo Concurso, @Objetivo Concurso, beleza? Foi uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo like, pelos comentários e para quem compartilhou. Um forte abraço e tamo junto. Até depois da posse.